CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 4 de março de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. E a nossa conversa de hoje vai ser com a engenheira agrônoma, mestre em melhoramento de plantas e doutorada em engenharia genética e pesquisadora da Embrapa Algodão, a Rosiane Cavalcante. E a gente vai falar sobre a cultura do amendoim e suas variedades. Seu período de plantio, colheita, o solo alagoano é bom para plantar amendoim? Como agricultor familiar, eu posso ter ganho cultivando amendoim? É só você ficar ligado aqui na sua rádio CBN Maceió para você saber tudo sobre a cultura do amendoim com a Rosiane Cavalcante. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro Maceió, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Pecuarista Domício Silva toma posse como presidente da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Girolando. Mercado do boi gordo está tentando voltar à retomada dos preços. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho informou que o Brasil é o terceiro maior produtor de milho e que a produção deve aumentar em 2023. Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o livro digital Diálogos para a Prevenção da Influenza Aviária. IBGE informa que o estado de Alagoas tem uma estimativa de safra de 182 milhões de toneladas. Produção brasileira de pintos de corte de um dia tem recuo na produção. Com produção própria de suínos, China deve diminuir a importação de carne suína brasileira. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, divulga alerta aos produtores com recomendações de manejo e controle da cigarrinha do milho. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com a engenheira agrônoma, mestre em melhoramento de plantas e doutorada em engenharia genética e pesquisadora da Embrapa Algodão, a Rosiane Cavalcante. E a gente vai falar sobre a cultura do amendoim e suas variedades, seu período de plantio, colheita, o solo alagoano. É bom para plantar amendoim? Eu, como agricultor familiar, eu posso ter esse ganho cultivando amendoim? Então, para conversar com a gente, a Rosiane. Bom dia, Rosiane, tudo bom? Bom dia a todos, estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas necessárias com relação ao manejo do amendoim em Alagoas. Bem, Rosiane, plantar amendoim é trabalhoso ou não? Olha, na verdade, o manejo com amendoim não é muito diferente do manejo com algodão, com feijão ou manejo com a soja. É muito parecido. A diferença é porque as vagens do amendoim ficam debaixo da terra, né? Enquanto que o feijão, a vagem fica em cima da terra, fica fácil de você quando está maduro e fica fácil também de você colher. No caso do amendoim, não. Como fica debaixo do solo, debaixo da terra, você tem que ter uma previsão de quando que ele realmente está maduro para processar a colheita. Essa que é a única dificuldade. Agora, o manejo é muito simplificado. Tá? Então, assim, é um tipo de cultura que ela se adequa muito, não só à agricultura extensiva, evidentemente, mas também aquelas famílias que lidam com manejo familiar.
Sei, sei. E aqui em Alagoas, vocês já começaram esse experimento? Tem uma variedade específica que se dá aqui ou o solo alagoano é um solo bom para o plantio de amendoim? Olha, a Alagoas, ela tem surpreendido, o estado tem surpreendido a todos nós do Nordeste, porque, na verdade, se a gente for levar uma trajetória de mais ou menos 10 anos atrás, a área plantada era muito pequena. E hoje em dia ela está batendo com a Bahia, né? A produção do amendoim no estado da Alagoas está batendo com a da Bahia. Então, assim, e Bahia era o maior produtor regional de amendoim no Brasil, do Nordeste. Então, assim, o que eu estou vendo é que está havendo uma expansão muito grande no estado de Alagoas por amendoim. Tem sido plantado bastante. Agora, a tecnologia de manejo ainda é muito diferente, né? Está faltando, talvez, grupos, cooperativas ou associações, junto com pessoas voltadas para manejo, técnicos, essas coisas todas, para poder impulsionar, né, a cultura no estado, mas tem crescido bastante. Só para você ter uma ideia, atualmente, Alagoas já tem mais ou menos 2,2 mil hectares plantados, né, para uma produção de quase 5 mil toneladas, né, enquanto que a Bahia está produzindo quase 4. Então, assim, tem havido essa extensão. Agora, o que é que está havendo de diferencial? Eu acho também que tem a ver muito com as indústrias, né? Hoje em dia existem mais de 12 indústrias que trabalham com amendoim no estado, né? Na verdade, a principal área de manejo de amendoim em Alagoas está situada mais no Agreste, né? Em São Sebastião, Taquaranda, Limoeiro de Anadia, né? Feira Grande, Feira Grande, Junqueiro, está mais por aí, né? Mas a gente tem feito um trabalho nos tabuleiros, mais na parte de tabuleiros costeiros. Por que isso? Porque são terras muito arenosas e o amendoim gosta muito de solo arenoso, né? E facilita muito no arranquio. Então, a gente tem feito um trabalho muito bacana de multiplicação de semente em Coruripe, como uma variedade que a gente desenvolveu já há alguns anos, mas ela é muito preferida pelos nordestinos, porque é muito ligeira, né? Tem um ciclo muito curto e uma boa produtividade. Então, a Embrapa tem sido muito sensível a esse tipo de problema, principalmente para atender a demanda dos agricultores que lidam com a agricultura familiar. E as variedades que a gente tem lançado para o Nordeste não tem quem bata, porque elas têm um ciclo muito curto e elas têm muita tolerância a esse problema de falta d'água que ocorre com muita frequência na nossa região. Certo. E o período do plantio, né? Do plantio à colheita, você falou em um cerco curto. Quanto tempo, Rosiane? As variedades que a gente tem desenvolvido pela Embrapa, ela tem aproximadamente do plantio até o arranquio, tem na faixa de 85, 89 dias. É muito diferente dos materiais que são adaptados para o estado de São Paulo, que tem entre 115 e 120 dias, né? Então, aí você pode, né, os próprios produtores podem pensar assim, mas será que com essa redução de ciclo, ela não mexe um pouquinho na produtividade? Então, o nosso diferencial são os cruzamentos, né? A gente faz cruzamento de variedade, de tipos, vamos dizer assim, que são muito precoces, né? Ou seja, tem um ciclo muito curto, com outros que produzem muitas vagens. Então, as variedades que a gente tem desenvolvido, elas conseguem conciliar isso numa mesma planta, um ciclo curto e uma produtividade alta, além de tolerar uma boa quantidade de dias na ausência de água. Porque algumas variedades que chegam aqui em São Paulo, de São Paulo para cá, que a gente tem testado no campo, se passar 15 dias sem água, elas detonam, elas não aguentam, porque a insolação da gente é muito grande. E essas variedades que a gente desenvolve, elas aguentam 25 dias, né? Geralmente que é período de veranico, né? Período médio que sempre ocorre nas zonas de cultivo de amendoim no Nordeste, né? Sei, sei. Eu posso consorciar o amendoim com outra cultura? Sim, sim. O consórcio é muito benéfico, como também é com o feijão, né? Geralmente as pessoas sempre fazem esse consórcio do feijão com milho, né? O feijão, por ser uma leguminosa, fornece nitrogênio para o solo, né? Então beneficia o milho. O amendoim faz a mesma coisa, a soja faz a mesma coisa. Essas plantas que produzem legumes, né? Produzem vagens, né? Como o feijão, amendoim, a soja, a ervilha, etc. e tal, elas têm essa habilidade de captar, né, o nitrogênio e
do ar, né? E disponibilizá-lo para o solo, beneficiando o solo nesse nutriente, né? Então, todos os agricultores sabem que os insumos químicos, eles, principalmente nessa última temporada, eles estão muito caros. E por estarem caros, eles, como é que se diz, eles impactam muito no sistema de produção, né? Então, plantas que têm a habilidade de captar e disponibilizar isso para o solo é uma boa estratégia, principalmente para os solos do Nordeste, que geralmente são solos pobres, né, em macronutrientes. Então, o amendoim pode ser feito, sim, em consórcio, não só com milho, pode ser plantado também com mandioca, né? Nós fizemos um trabalho muito bacana no Tabuleiro Costeiro de Pernambuco, com amendoim, num campo estabelecido por Punha, amendoim caju, ou seja, dá para você fazer um consórcio, né, uma interação do amendoim com fruteiras, ou então outras culturas de amendoim de ciclo curto, né? O gergelim, o algodão, milho, mandioca, porque o ciclo do amendoim é muito curto, e sem falar que ela beneficia no aspecto de disponibilizar nitrogênio para o solo. O período de plantio é um período específico ou posso plantar o amendoim o ano todo, Rosiane? Excelente pergunta, justamente no seguinte sentido. Essas variedades que a gente tem desenvolvido dá muito bem para fazer mais de 2 ciclos ao ano. Por quê? Porque nós temos 12 meses, né, durante o ano, e essas variedades nossas, elas não fecham nem 90 dias, então elas são ciclo muito curto mesmo. A indisponibilidade é o período do plantio. Por quê? Porque o amendoim, se for colhido no período das chuvas, com certeza o risco na produção vai ser muito alto, principalmente com problema de fungo nas vagens, aflatoxina, penicílio, são fungos, né, que ocorrem justamente em ambientes úmidos. E como a vagem do amendoim está debaixo do solo, a probabilidade de uma colheita do período das chuvas incorrer em problema fitossanitário é elevadíssima. E com problema fitossanitário, a produção não é vendida. Então, o agricultor vai ter um prejuízo muito grande, né? Principalmente porque aqui no Nordeste eu não vejo ainda estabelecido um sistema de beneficiamento com armazenamento adequado para amendoim, secadores, essas coisas todas que poderia minimizar esse tipo de problema. Tá? O que a gente vê no mais convencional é que a secagem é feita a céu aberto, né? Tem muita insolação, a colheita fica lá no solo aproximadamente 7 dias, 8 dias mais ou menos, e ali se beneficia e se vende. Ou então se guarda a semente, etc. Tal, dependendo do que se vai fazer com o destino da produção. Agora, colheu na chuva e armazenou ou armazenou mal, é perda com certeza, não só na qualidade sanitária, né? Mas também de problemas que pode ter de podridão, problema na produção propriamente dita, etc. Então, o adequado é que o amendoim seja plantado no final da estação chuvosa, ou seja, dependendo do calendário de cada local, né? Porque essa coisa é muito cíclica no Nordeste, né? Mas, convencionalmente, digamos que maio, mais ou menos, começa, né? Já está bem estabelecido o ciclo pluviométrico, o ciclo das chuvas. Então, um plantio em maio vai se colher aproximadamente em agosto. Então, essa é a parte mais adequada para o amendoim. E se for plantar com suplementação de água, tá? Depois da estação chuvosa, aí pode plantar a qualquer tempo. Por quê? Porque o manejo da água quem vai fazer é o agricultor. Então, também ele não vai colher nas chuvas. Então, em síntese, pode plantar, desde que não se colha no período das chuvas, para evitar problema de doença na produção das vagens. Certo. Então quer dizer que nesse ano que passou, com excesso de chuva, a produção de amendoim foi afetada? Houve uma diminuição na produção? Olha, não, na verdade, a produção do amendoim, do Brasil eu estou falando, né? Ela cresceu em mais de 100% nos últimos 8 anos. Nós estamos com quase 900 mil toneladas de amendoim produzido no Brasil, tá? Isso tem aberto os olhos, né, de muitos produtores que cada vez têm investido mais. Agora, o que necessita, na verdade, é um impulso na região Nordeste. Porque, veja, até 8 anos atrás, o consumo, a demanda de amendoim para abastecer a região Nordeste era na faixa de 50 mil toneladas de
grãos. E a gente produzia no máximo 9. Tá? Então, evidentemente, que isso não era abastecido por nós, então tinha que comprar, etc. e tal. Atualmente, o crescimento está muito lento. O Nordeste produz aproximadamente hoje 12 mil toneladas de amendoim. É pouco, a demanda aumentou. Nós temos uma faixa litorânea, né, no Nordeste, eu estou falando, superior a 3 mil quilômetros. Tá? Amendoim você come o ano inteiro, não é somente do São João. Por quê? Por causa dessa faixa litorânea nossas, bares, ou seja, movimenta, festa, né, somente no período junino, né? Movimenta o ano inteiro. Então, nós temos clima muito adequado. O amendoim não é muito exigente na fertilização do solo, até porque ela própria produz materiais para ela própria se suprir. O ciclo é curto. Tá? Agora, o que é que necessita, na verdade? Necessita de planejamento, necessita de interesse, necessita de organização. E essa coisa eu tenho visto ao longo dos anos que o processo de melhoria, de manejo de amendoim no Nordeste ainda é muito lento, a resposta é muito lenta. Né? Com a demanda de amendoim que existe para aqui, para abastecer o mercado nordestino, e com o solo e essa insolação que a gente tem, que é o que produz o melhor amendoim em termos de sabor, por causa desse sol que a gente tem, era para a gente se autonutrir, assim, os produtores e o próprio mercado está sempre demandando ou sementes, né, ou então o produto em grãos para abastecer as suas indústrias. Tá? Então, uma cultura importante dessa, que tem um valor alimentar enorme, que tem uma captação de geração de não só para empregos, mas também de renda elevada. E a área ainda é muito pequena. Né? No Nordeste não se planta nem 10 mil hectares de amendoim, é muito pouco. Né? No Brasil, quase 300 mil hectares plantados. Né? E no Nordeste é somente 9, quase 9. É muito pouco, né? Então, o que é que está havendo? Ser uma cultura que tem um valor alimentar muito grande, ser uma cultura que valoriza muito, o mercado não se perde com ela, muito pelo contrário, o escoamento é rápido, então está faltando alguma coisa. Eu acho que a amendoim sempre foi uma oportunidade muito grande para o produtor nordestino. Eu estou vendo que em Alagoas está crescendo muito, isso é uma perspectiva de elevação, mas precisa que se produza um amendoim de qualidade, precisa que se plante um amendoim adequado para a sua região. Né? Quando se pega uma semente que vem de outro canto, de outro estado, ou até mesmo de outro país, porque entra muito amendoim aqui da Argentina, por exemplo, e vai se fazer um plantio sem nem saber que é o material, né? A natureza dessa variedade, se vai suportar ou não, está se correndo risco. Só a Embrapa tem feito esse papel ao longo de vários anos, com variedades muito bem adaptadas. Nós estamos multiplicando essa variedade nossa, chamada de BR1, é o material mais precoce do Brasil, tá? E é para consumir natura, é aquele amendoim vermelho que todo mundo, quando está na praia, quer comer aquele, que tem 4 grãos dentro da vagem. Tá? Então, a gente está multiplicando essa semente lá em Coruripe, na parte do tabuleiro costeiro, justamente para a gente dar esse tipo de suporte ao agricultor. Mas não é o papel da Embrapa produzir a semente e vender essa semente. Não é papel da Embrapa. Então, tem que ter um conjunto de amarração nesse agronegócio que envolve o amendoim do Nordeste. Porque fora do Nordeste, o agronegócio do amendoim é muito bem estabelecido. O agronegócio do amendoim, só para você ter uma ideia, movimenta 3 bilhões no Brasil. É muito dinheiro, tá entendendo? Então, assim, a gente tem, o Nordeste sozinho, meu Deus do céu, é quase um país. Está faltando um envolvimento, né? Um envolvimento de agricultores, né? Um movimento de cooperativas e de instituições governamentais vendo o amendoim como uma oportunidade para a agricultura familiar, tá? Não só como alimento, né? Porque o amendoim é mais como gerador de renda, muito mais como gerador de renda. E a grande maioria é produzida, principalmente no Nordeste, nas zonas de canavial, né? nas entre-safras, safrinha, ou então com um manejo lá envolvendo outra cultura, como milho, feijão, etc. e tal. Né? As glebas são pequenas, são no máximo 5 mil hectares, e não é 5 mil hectares sozinho de amendoim. Então, sabe? Então, assim, a gente está fazendo a parte da gente, mas a pesquisa sozinha para mudar uma dinâmica de Estado, uma dinâmica de região, se não houver
mais a gente, mais atores envolvidos nesse processo, é uma coisa lenta. E é isso que eu vejo ao longo desses anos. O processo de crescimento de amendoim no Nordeste ainda está muito lento, mas nós temos variedade, temos manejo, tem pessoas interessadas, tem mercado. Tem que haver um outro elo que não dependa de nós na qualidade de pesquisadores, tá? Mas na qualidade também saindo da porteira da pesquisa, mas que haja envolvimento de outras instituições, principalmente de fomento, de apoio, cooperativas e tudo, para o amendoim deslanchar na região. Deslanchar mesmo, porque o clima é excelente, as variedades são excelentes. Então, é isso que eu penso. Ou seja, o mercado existe, a gente tem uma produção ainda rudimentar. Você mencionou aí cooperativas, então está faltando essa intenção de, olha, vamos nos juntar, vamos criar a nossa associação, uma cooperativa para a gente ter essa produção, comprar equipamentos, como você mencionou, para secar o amendoim de uma forma mais rápida. Exatamente, exatamente. A gente vê muitos movimentos aqui no Nordeste, né? Ultimamente a gente estava com um líder de Juazeiro, na Bahia, e ele estava justamente com essa proposta de organização para montar toda a infraestrutura de amendoim, né, para pequenos produtores na região, ali perto do Vale do São Francisco, Juazeiro, e tinha uns 120 produtores interessados. Então, eles entraram em contato conosco, o que é que a pesquisa poderia fazer, o que é que a extensão poderia fazer e o que é que eles poderiam fazer. Então, nós fizemos uma dinâmica com eles, né, justamente vendo o que é que a gente poderia realmente contribuir no aspecto da pesquisa, o que a gente já tem de disponível, mas se esbarrar nesses outros critérios, não adianta, a coisa não vai andar, né? Não é somente a gente ter uma boa variedade, é isso que eu te falei, é uma coisa integrada, é um agronegócio integrado, é plantar para quem vai entregar, como vai entregar esse material. Ó, só para você ter uma ideia, tem um mercado que surgiu aqui no Nordeste, eu acho que já faz uns 10 anos, do amendoim verde, tá? Também chama de amendoim maduro. Esse amendoim, ele é colhido aproximadamente com 80 dias, mais ou menos. As vagens estão bem cheias, né? Porque o ciclo não finalizou, então as vagens ainda estão com muita água, muito úmida. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que cozinha rápido. A salmoura, ela absorve também rápido, o amendoim fica muito gostoso, muito gostoso. Eu gosto mais desse amendoim do que o seco, viu? Ele fica muito gostoso, o preço é muito atraente, né? Então começou em Sergipe, foi para ali para o Vale do São Francisco, Petrolina pegou, Juazeiro também. Então hoje em dia, vários e vários agricultores nordestinos, tá? Eles comercializam um amendoim chamado de amendoim verde, tá? As empresas vão buscar o amendoim dentro das glebas dos produtores. Gente, isso é uma dinâmica, isso é uma oportunidade de mercado, tá entendendo? Então, e outra coisa, eles vendem tudo, não vendem mais o amendoim seco, eles já vendem o amendoim verde, porque é mais pesado, ganha mais, etc, etc. Tem toda uma dinâmica, mas quem é que sabe disso? Qual o suporte que está sendo dado para que esse negócio alavanque mais? Entende? Então, para mim, seria muito interessante que o amendoim, ou isolado, ou consorciado, seja lá como for, ele tivesse uma maior participação na região e que pudesse contribuir para o crescimento da cultura na região, né? E os dados que eu vi de Alagoas me deixou muito animada mesmo, porque eu estou vendo crescimento ano a ano. E esse crescimento ano a ano a gente estava vendo na Bahia. Bahia sempre plantou muito amendoim, chegou a 7 mil hectares de amendoim, né? E hoje em dia a gente está com quase 5 só de Alagoas. Então, no que a gente puder contribuir, estamos multiplicando as sementes, tá? A nossa semente é uma semente genética, depois tem que fazer um processo para produzir a semente comercial, para disponibilizar para os agricultores. Tem que ter uma boa semente, evidentemente, mas não depende só da semente, depende de todo o elo que constitui essa cadeia produtiva, do plantio, tá? Colheita, pós-colheita, venda. Quem vai pegar esse amendoim? Onde ele vai ser comercializado? Precisa de captação, precisa de capacitação desses produtores, precisa. Quem é que pode dar? Não tem mais serviço de extensão, chama o pessoal da Embrapa. Entendeu? Então essa parte a gente pode fazer. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente chega na porta chega na porteira
E aí a gente não depende mais de nós, entende? Tem um entrave que está surgindo e que não depende só do agricultor nem de vocês da Embrapa. Exato, Tem que ter uma exato. política governamental pensando nisso. É exatamente isso, você falou exatamente o que eu penso. Tem que ter uma política, tá? Governamental. Não importa que somente, não, mas aqui essa política é exclusiva para o estado de Alagoas. Está bom, está ótimo, já é um passo. Já é um passo, já é um bom passo. Né? Mas contanto que a coisa cresça e que a coisa possa realmente dar uma melhor condição, né? De renda para o nosso agricultor. É isso que eu penso. Uhum. Rosiana, eu peço uma pausa em nossa conversa para a gente ir ao repórter CBN e daqui a pouquinho a gente retorna falando sobre justamente o amendoim, né, o produtor, como conseguir essa semente para plantar e também ter o apoio, né, assistência técnica também, tá certo? Pois não, estou aqui e vou ficar à disposição de vocês. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. De volta na programação da sua rádio CBN Maceió, em 104,5, o programa é o CBN Agro Maceió, até às 10 da manhã. E eu estou conversando com a engenheira agrônoma, mestre em melhoramento de plantas e doutorado em engenharia genética e pesquisadora da Embrapa Algodão, a Rosiane Cavalcante. Rosiane, a gente está mencionando em políticas públicas. O que, então, o governo do estado, até mesmo as prefeituras, poderiam fazer para incentivar esse agricultor a plantar o amendoim, a ofertar o amendoim? Olha, eu penso que poderia contribuir em dois aspectos. Primeiro, fazendo uma amarração da secretaria, né, no caso de agricultura, com algum outro meio, a Emater, caso exista, né, as Ematers se existirem, ou a Embrapa também, sem dúvida nenhuma, tá? Os produtores, representados por cooperativados ou associações, mas contanto que tivesse um portfólio, vamos dizer aqui assim, de interesses, tá? Entre todos, visando o crescimento da cultura, ou no estado, ou na região, né, uma região específica do Agreste, vamos dizer assim. Então, deveria ter esse tipo de estímulo. E ainda com algum tipo de suporte para o pequeno agricultor também. Né? Porque a gente vê assim, quando a gente fala em grandes culturas no Nordeste, a gente pensa logo na cana-de-açúcar ou então o segmento de fruticultura. Tá? Tirando isso, a gente vê a mandioca, né, que é plantada, rende um determinado valor para os agricultores, né? Tem o feijão para subsistência e também uma captação de renda, sem dúvida nenhuma. Então, assim, se o amendoim for entrar como mais um produto nesse portfólio aí para esses produtores, tá? Tem que ter algum tipo de suporte. Um suporte que garanta ou permita com que esse elo a partir da captação, da capacitação do produtor, do plantio, suporte no manejo e colheita, essa coisa seja finalizada. Então, a secretaria deve ou deveria se envolver numa forma tal que estimulasse, pelo menos no primeiro ano ou no segundo ano, tá, o avanço e o fechamento do segmento do amendoim. Né? No agronegócio estadual, vamos pensar aqui assim, tem que ter esse suporte. A semente, por exemplo, não, qual suporte que a gente vai dar seria na aquisição da semente, a gente vai ter a semente, vai ter o técnico, tá? E essa produção todinha, desde que ela seja de boa qualidade, desde que siga toda a recomendação técnica, etc e tal, ela vai ser absorvida para ser entregue em qualquer coisa, mas portanto que garantisse esse fluxo, ou então facilitasse a entrega para o mercado. Entende? Então, porque geralmente ele faz assim, puxa vida, eu gostei, mas eu vou entregar isso para quem? Aí fica assim, meu Deus, como é que vai entregar para quem? Né? Se tem o mercado, se tem as indústrias estão buscando amendoim fora. As indústrias estão buscando amendoim fora, porque o Nordeste não tem.
Então, é um dinheiro que está saindo, a oportunidade está saindo do Estado, quando poderia estar gerando esse tipo de recurso, de riqueza para o Estado, melhorando a vida do produtor. Eu penso muito nisso, porque não só no amendoim, em culturas alimentares de uma forma geral. É melhoria de vida, mas também tem que ser melhoria econômica. Mas tem que ter um estímulo, tem que ter um apoio, tem que ter um suporte. A condição fundiária do agricultor nordestino é diferente da condição fundiária do produtor do Sudeste. É muito diferente, né? O nível cultural é diferente. É o Então, lado mas você social vai ser também da coisa. paternalista? Exato, vai ser muito paternalista? Não. Não é questão que vai ser muito paternalista, né? Mas precisa que tenha um impulso inicial, um suporte inicial, para a partir daí eles se estabelecerem e andarem com seus próprios pés. Muita gente não sabe nem como é que se planta amendoim. Vamos capacitar. Né? Muita gente pega amendoim que está guardado numa garrafa do avô, do tataravô há muito tempo, vamos plantar. Não, vamos ter material de qualidade. Como é que se planta? Material de qualidade. Colher tem que ser nessas normas. Está com qualidade e tal, produzir o quanto, vamos absorver. Então, a secretaria pode não absorver, evidentemente, mas pode arrumar os elos, né? As indústrias, fazer um grande conglomerado. Essas coisas hoje em dia lá no Sudeste é muito bem estabelecida, né? Muito bem estabelecida. Então, tem que haver isso aqui também. A gente não tem que estar somente com um passo de crescimento lento, não. A gente tem que também dar passos quânticos para a coisa crescer, para a sociedade se estabelecer, entendeu? É isso que eu penso. Com certeza. E eu coloco ainda, o governo poderia pensar já em trazer mais indústrias de beneficiamento do amendoim, né, para dizer, olha, está aqui quem vai comprar. Então, você produz, já tem o comprador certo e não tem o atravessador. Olha, com um negócio desse que você acabou de falar, não tem como dar errado. Porque muitas vezes, uma vez, a gente estava dando suporte para um pessoal lá de Pernambuco que ficava nos tabuleiros costeiros de Goiânia, perto do mar, demos assistência técnica 2 anos. Aí veio uma empresa, né, que fazia os produtos torrados, snacks, salgadinhos, esse negócio todo, e fez eu comprar a produção todinha. Então comprou nos 2 anos, comprou a produção todinha. Nossa, foi uma alegria, era a gente comprando carro, era a gente na maior animação, vamos plantar amendoim, né? A gente deu esse suporte por 2 anos. Aí, como a gente viu que todo mundo aprendeu, todo mundo isso, e estava todo mundo crescendo, a gente sai para dar suporte para outras pessoas também. O que é que houve? Houve que a partir do 3º ano, tá? Aí a oferta do que estava dando para a indústria, sabe, baixou em qualidade. Era vagem misturada com pedra, era vagem mofada. O que é que a indústria fez? Não, disso daqui eu não quero mais. Ou seja, você está entendendo? Eu digo, eu não acredito que vocês jogaram um trabalho desse no lixo. Ou baixou a Porque qualidade. vocês já estavam estabelecidos, como é que vocês deixaram? Não, foi porque esse outro pessoal foi um pessoal novo. Não interessa. Porque vocês estavam crescendo como comunidade, ofertando o material de vocês para uma indústria que estava já aqui dentro com vocês. Então, entende? O compromisso da qualidade, enquanto a gente estava lá dentro, estava seguindo. A gente saiu e é assim, a gente vai ficar a vida toda. Não precisa disso. Precisa capacitar. Então, isso é muito desestimulante, sabe? Quando a gente faz todo o serviço, vê a coisa andando, a coisa toda amarrada, direitinho, a indústria lá pegando o material, e de repente a indústria foi isso, não. Isso aqui eu vou voltar a comprar no outro canto, porque eu sei que o amendoim ali de qualidade, não vem com pedra, não vem doente, não vem isso. Olha só, é um trabalho perdido. Então, até isso tem que ser bem configurado para que se estabeleça. Porque um agricultor, uma empresa que começa a se responsabilizar a comprar de um determinado montante de um produtor, alguma coisa toda, aquilo dali entra no calendário dele. E se dá furo, ele se prejudica, porque ele deixou de comprar aquela quantidade de outro que estava fornecendo para ele também. Então, tem essa desconfiança, sabe? Quando pessoas que estão querendo se estabelecer, mas que não estão com aquele nível de responsabilidade, os empresários têm desconfiança. Porque assim, pode faltar, pode não vir com a qualidade, tá? Então, assim, é uma cadeia, né? Uma cadeia de eventos. Se vai tudo direitinho, a coisa cresce. Se não, a tendência é desmantelar, né? Essa comunidade já não planta mais amendoim. Para mim foi a maior frustração, porque era uma comunidade modelo, né? E hoje em dia ela não existe mais. Com certeza. Ou seja, aí o próprio governo poderia justamente dar essa garantia. Olha, eu estou fornecendo o pessoal técnico para garantir essa qualidade do produto e vocês continuarem, né, a fornecer esse produto à indústria.
Olha, essa unidade que a gente está lá em Coruripe, que estamos multiplicando essa semente da Embrapa, já houve 5 produtores atrás dessa semente lá. O que é isso? É interesse, né? Se estão com interesse na semente, é porque vão querer plantar, sabendo que é uma semente melhorada, vão querer saber a recomendação. A gente está sempre disponível para ajudar no que se necessita em termos de capacitação. Então, é um processo, mas tem que ter o final da cadeia produtiva, tá? Porque senão vai ficar, bom, eu estou com essa produção toda aqui, né? Tem qualidade? Tem. Então, por que ainda não vendeu? Por que não fez as amarrações? Então, não é somente eu chegar e dizer, vou investir num produto sem que você pense o que é que vai fazer com esse produto, nem fazer a amarração para onde vai, qual será o destino final desse produto. E olha, nossos agricultores, tá, ainda têm uma visão, né, limitada com relação a isso. E como tem uma visão muito limitada, prefere continuar no convencional. Qual é o convencional? Não, eu vou plantar minha palma para os meus animais, vou plantar o meu feijão com o meu milho, entende? Mas ali está uma grande perspectiva de melhoria de vida, no termo de renda que pode obter devido àquela lavoura, devido àquele manejo, mas falta conhecimento, às vezes falta também interesse, ou seja, é um bando de falta, falta isso, falta aquilo outro, que de certa forma desestimula. Algumas pessoas estão dizendo, mas vocês só querem investir mais com o pessoal lá dos Cerrados, com o pessoal lá do Sudeste. Não é isso, né? A gente tem que investir em quem está com interesse. Não somos nós que vamos correr procurando quem quer, mas quem nos procura, a gente está ali para atender, né? E se faz o beabá direitinho, não tem como dar errado. Mas tudo parte de planejamento. Tem que ter o planejamento. Ao colocar a semente no chão, até colher e entregar, tudo isso faz parte de um calendário, tá, planejado para saber como é que vai, né, se meter num novo ciclo de oferta e de demanda, né? Com certeza. Bem, você mencionou fitossanidade. Então, para quem está ouvindo a gente, está interessado, o agricultor, dá trabalho, é muita praga, tem fungo, tem no amendoim, para ter tanto cuidado assim? Então, eu disse para você, estava falando antes, que como tem uma demanda muito grande de semente de amendoim para plantio e semente de amendoim para abastecer o mercado, essas sementes muitas vezes vêm de fora. Quando elas vêm de fora, elas também trazem os tipos de inconvenientes, de doenças que ocorrem na sua região convencional, tá? Isso é uma coisa natural de acontecer. Então, essa variedade que a gente... As variedades, não é somente essa que está sendo multiplicada em Coruripe, não. As variedades que a gente desenvolve pela Embrapa para o Nordeste, tá? Vou enfatizar bem, elas têm a grande vantagem de jogar semente no chão e colher sem precisar de fazer nenhum trato para a doença. Nenhum. Não precisa de nenhum químico, nenhum veneno para a doença. Isso é muito bom. Porque os venenos, vamos chamar assim, os agrotóxicos, né, os defensivos no manejo, eles encarecem no mínimo em 30% do custo de produção. Eles encarecem. Então, você poder passar um manejo todinho sem se arriscar, porque também o uso de alguns elementos desses é nocivo à saúde, né? E sem afetar seu bolso, isso é uma vantagem. Então, isso é um brinde, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente pode fazer isso na pesquisa. Então, a pesquisa, o que ela contribuiu para o amendoim no Nordeste? Uma variedade de mais ligeira, né, de ciclo mais curto, uma variedade que não tem muito óleo na semente, então a gente pode consumir mais, porque a gente está numa região de muito calor. Então, quanto mais óleo, né, é muito mais fácil ter problema de indigestão. Então, essas variedades de amendoim que a gente desenvolve, ela tem baixo óleo, tem muita proteína, então isso é muito bom para a alimentação humana. Elas toleram mais de 25 dias sem água no período de floração. Olha só, isso é. E você cultiva ela o ciclo todinho sem precisar colocar defensivo para fungo. Isso é muito bom, isso é uma grande vantagem, tá? E isso a gente pode fazer na qualidade de pesquisa. Aí você vai dizer, sim, mas e lagarta? E outras pragas? As pragas, tá? Aí elas, dependendo do que você está plantando junto, dependendo da infestação, isso daí realmente pode incorrer sim. Lagarta ocorre em qualquer tipo de cultura e
não só no amendoim, no feijão e tudo, depende muito da época, depende muito da infestação. E você pode controlar, evidentemente, ou com produto biológico ou com produto sintético. Tanto faz, tá? Mas com relação a fungo, você não vai encontrar, você não vai precisar fazer, né? E fungo é muito comum no amendoim no sul do país, muito comum. Mas as variedades da gente, elas toleram bem, você colhe sem precisar fazer, então isso já é um benefício. E é isso, tá à disposição. As variedades foram desenvolvidas para o Nordeste, foi testado em vários cantos do Nordeste, não foi somente em Alagoas não, foi na Bahia, em Pernambuco, Piauí, Maranhão, para depois a gente ver qual era o lastro de adaptação que ela tinha para poder ser recomendada. Então é material que a gente sabe que é bom, mas não tem que ter somente material bom não, tem que saber cultivar, tem que saber colher, tem que saber fazer o extrato da pós-colheita e depois comercializar, entende? Entendi. Você mencionou, né, o experimento aqui é na região de Coruripe. Então tem que ser o amendoim da preferência terra arenosa. Vocês estão colhendo, já colheu, em média, quantas toneladas por hectare, quantos quilos por hectare? 1.000 quilos por hectare? Olha, lá em Coruripe, né, onde está plantado esse amendoim lá, o campo está belíssimo, belíssimo. E pode ser, qualquer um pode vir lá, para depois dizer, estão fazendo propaganda lá da empresa, né? Pode ver enquanto está lá, porque já está feita a previsão de colheita, né? Eu acho que nesses próximos 15 dias está sendo colhido. O campo está limpo, 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 limpo. Não tem, e o próprio agricultor pode atestar isso, né? Não colocou produto nenhum, está tudo bonitinho, tudo limpo, tudo sadio. E essa semente vai ser absorvida pela Embrapa, né? E a Embrapa vai renovar o contrato com ele para ter mais semente, porque é outro problema que a gente tem. É muita gente procurando esse amendoim que está aí em Coruripe. Muito produtor. E outra coisa, é produtor também fora do Nordeste, né? Na região norte, o pessoal gosta muito dessa variedade, porque ela é muito ligeira. Então, é muita pessoa procurando. E a Embrapa, como eu te falei, a gente produz a semente genética, né? A gente não produz a semente comercial. Mas aí a Embrapa sempre faz um trabalho de parceria com o produtor, não de venda, né? Porque ele multiplica, fica com uma parte, e a Embrapa pega a outra parte, ou seja, é uma parte que beneficia todos os dois, mas contanto que essa semente está sendo movimentada para os agricultores, já que a gente tem dificuldade, né, de encontrar ela no mercado. Porque tem isso também, a pessoa quer plantar um material bom, onde é que você encontra a semente? Entendeu? Então a Embrapa sempre se preocupa em ter a semente genética ali, guardadinha, e fazer os campos de produção, como esse lá em Coruripe, que está lindo, né? O solo parecia uma areia, né? Foi fertilizado direitinho, não se colocou produto químico nenhum que não precisou, está muito bonito, a gente está imaginando que a gente vai ter umas 150 sacas de 25 quilos, no mínimo, ali de amendoim em vagem, né? Então, ali vai dar uma produção no baixo de 1.800 quilos, né? 1.800 quilos por hectare de amendoim em vagem é uma boa produção, né? A média do Nordeste está em torno de 800. Então, é um material realmente bom. Então, não é somente a variedade, não, tá? Tem que fechar esse elo. Então, eu espero até que com essa conversa que a gente está tendo, né? Que a gente possa evoluir mais, né? Sermos procurados para vermos outros pontos como a Embrapa poderia contribuir, né, com a Secretaria de Agricultura, né, de Alagoas, né, e outros atores que queiram se envolver, né, de uma forma que o amendoim possa crescer no estado, mas crescer com qualidade e poder alimentar esse ciclo de produção, tá? Plantio, comercialização, para que ela seja, né, mais um produto para dar renda para os agricultores, né? E eu falo mais em agricultor de base familiar, porque a grande maioria do Nordeste são justamente esse tipo de estrutura que maneja com o amendoim. É o agricultor familiar. Falando em agricultor familiar, Rosiane, quem está ouvindo a gente, olha, eu fiquei interessado, já imaginei que você mencionando a região, o plantio está lindo, né? Eu já fiquei imaginando aquele campo verde. Quem quiser conhecer a área lá, ou no dia da colheita, ou até mesmo antes, ou como fazer para chegar lá e ter acesso a essa área? Olha, o Anderson, né, ele é engenheiro agrônomo e ele é um dos parceiros que multiplica semente de amendoim para a Embrapa, tá?
houve uma reportagem que a Embrapa fez recentemente desse campo de produção, mostrando lá tudo direitinho. Houve muitas pessoas interessadas, entraram em contato com ele. Tá? Se você quiser, eu posso passar o teu compromisso de passar o contato dele para você. Quem me procurar, quem está ouvindo essa reportagem nossa, essa conversa nossa, né, e perguntar, olha, mas deixou o contato, gostaria de ver como é que está esse campo, eu passo e você passa para ele, porque inclusive ele está lá e diz, não, quem quiser ver, pode vir ver aqui. É uma pessoa muito acessível, né, e muito bom de trabalhar com ele, porque ele segue as recomendações, e isso é muito importante, né, o que a gente diz e ele faz. Então isso é um compromisso da gente ter a estimativa de produção que a gente preconiza. É uma coisa a gente chegar, dar semente para ser feito assim, a pessoa faz de outro jeito, plantou de outro jeito. Então, quando chega no final, a senhora disse que ia dar isso. Eu disse, pô, velho, eu não te disse que não era para fazer tal coisa. Enfim, toda cultura tem o seu manejo, né? Uhum. Então, o dele está lá, eu acho que deve estar no máximo uns 20 dias que ele vai segurar para fazer a colheita. E eu convidaria, né? Não falei nem com ele ainda, mas ele é muito acessível, já convidaria para quem quiser fazer essa visita lá. Né, inclusive, eu vou até perguntar para ele se ele não quer fazer uma demonstração, uma unidade, alguma coisa que seria muito interessante, que o amendoim dele está muito bonito. Para quem quiser, se você quiser, quando a gente terminar, eu posso mandar o contato dele e quem quiser pode fazer essa visita, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Você passa para mim, a gente já fica para divulgar. Quem ligar, então, a gente tem o WhatsApp e passa a informação desse número. Sim, sim, sim. Certo. Então tá aí, Rosiane. Você quer acrescentar mais alguma coisa, né? Então, quem está interessado pela cultura do amendoim, a Alagoas não é só mais cana-de-açúcar, já temos no Agreste o cultivo da fruticultura, também da verdura, né, do hortifruti, e temos soja agora com amendoim, ou seja, Alagoas está deixando de ser a monocultura da cana-de-açúcar. O que eu gostaria de finalizar era o seguinte, a malha de cana-de-açúcar na região Nordeste, principalmente na região de Tabuleiro Costeiro, é enorme, né? É enorme. Infelizmente, no Nordeste, não se faz a safrinha, né? Aquele período que tira a cana-de-açúcar, bota para outra cultura e para poder renovar o solo, dar uma melhor qualidade. Infelizmente, isso é feito muito em São Paulo, se faz muito. Então, hoje em dia, a maioria do amendoim que está em São Paulo vem justamente disso. Sai a cana-de-açúcar, entra o amendoim, tá? E o amendoim tá aí, crescendo, se alastrando cada vez mais. É um benefício muito grande da zona canavieira. Nós estamos com um projeto na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, envolvendo a Ridesa, e eu acho que depois a gente vai até correr um pouquinho para Alagoas para fazer uma experimentação também nesse segmento de amendoim com cana-de-açúcar, justamente para a gente testar as nossas variedades aqui, como é feito lá em São Paulo, e vendo também o efeito do amendoim na minimização de nematóides, que o amendoim também contribui com a redução de alguns, isso é um benefício muito grande para a cana-de-açúcar, né? Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, a malha de cana-de-açúcar no Nordeste é muito grande, né? E poderia ser incentivado isso no período que está saindo a cana-de-açúcar, esse pousio, né, que infelizmente não existe no Nordeste, poderia ser tentado com o amendoim como fonte de renda, principalmente para o agricultor de base familiar, tá? E a gente está à disposição. Essas variedades que a gente produz são muito boas, não é porque eu sou a responsável técnica por ela, mas o empenho que minha equipe teve em desenvolver materiais tão bons foi justamente esse resultado de tanta demanda, tanta procura por essa semente, tá? Tem que ter um grupo de agricultores que tenham uma estrutura de cooperativa, de associação, mas de responsabilização por todo o sistema do manejo, tá? E depois do pós-colheita e venda. Tem que ter isso. Tá? Então, não tem que ficar somente com uma coisa muito voltada para, não, é uma pequena produção. Não, mesmo que sejam pequenas áreas, dá para se organizar de uma forma estruturada, de modo que a cultura possa crescer e beneficiar a todos, gerando renda. Tá? Então, eu espero realmente que essa coisa possa contribuir. Eu espero que, se essa conversa nossa chegar, né, para as autoridades, que possam nos procurar, ou que possam pensar, né, mesmo que nos procurem, mas pensar em evidenciar mais essa oportunidade agrícola
para os agricultores do estado. Ok, então, Rosiane, muito obrigado por sua participação, tá? E qualquer coisa pode contar com a gente aqui. Tá bom, eu que agradeço o convite e até mais. Até mais, um bom dia para você e toda a equipe aí da Embrapa. Conversei então com a engenheira agrônoma, mestre em melhoramentos de plantas e doutorado em engenharia genética e pesquisadora da Embrapa Algodão, a Rosiane Cavalcante. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. As cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEL. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 135. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 167. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 73. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. Já o boi gordo, preço mínimo R$ 280, preço máximo R$ 300. A novilha para abate, preço mínimo de R$ 280, preço máximo também de R$ 300. A novilha para cria, preço mínimo de R$ 290, preço máximo de R$ 310. O porco, preço mínimo de R$ 215, preço máximo de R$ 220. A vaca, R$ 280. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 195. O frango vivo, o quilo, R$ 6,70. E o leite, o litro, R$ 2,35. Tá? Então, as cotações dessa semana publicadas no site do Sistema FAEL. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro Maceió. Produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. E lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas e também, para tirar suas dúvidas, você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro, de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e tchau, tchau.